Aqui tem um 3, né, como o anterior que a gente viu. E esse aqui é uma coisa que se usa muito pouco aqui, mas é bem interessante. Às vezes tu queres fazer aquele lá e está na pele, no torrão, né? Tu podes fazer isso também. Né? Sempre com o cuidado de que a planta não encosta no tutor. Aqui não dá de ver porque o tutor está aqui na frente, né? Mas ele é mesmo amarrado dessa mesma forma. E enrolando essas duas cordas que estão mantendo esse afastamento, também faz com que ela não corra para lá, porque tu enrijece esse cordame, né? Então essa planta ela não faz esse movimento também. Né? Mas com certeza esses dois são sistemas de tutoramento não muito adequados, porque a planta vai mexer no outro sentido, ela só protege um sentido. Né? E esse aqui é o mais adequado. Socorro! Pior é que assim nem não quero responsabilidade. Tá bom. Vamos lá. Próximo. Aqui algumas árvores que nasceu, por coincidência, que são todos liquidanos, que é a planta do coraçãozinha, né? Porque é a planta que ela traz essas folhas outonais, né? E ela vem bem, ela gosta de clima úmido, ambiente úmido, ela pode ficar alagada 1, 2 meses, não tem problema, é uma planta muito resistente. Né? Esse é o Liquidâmbar stiracipe. Essa é aquela árvore, a gente chama no Canadá, mas é de toda a América do Norte. Né? Não tem nome popular, é Liquidâmbar e Liquidâmbar. Aqui é a entrada da Equipal, que eu falei, tá? Aqui a gente também pode observar bem, né? Isso aqui, talvez o pessoal percebeu. A gente fez a coroa e moldurou isso com troncos de eucalipto. Com isso o solo se manteve aqueles 20 centímetros mais altos, a roçadeira não chega, né? Ali eles simplesmente ficam com ferrinho e tudo mais, né? Aqui é o Valdorim, né? Que estava fazendo ali, é o filho adotivo do Marcos. Né? O cara é muito legal, devia estar aí, o senhor não apareceu. E aqui é na ponta da Dona Clara, os dois são da ponta da Dona Clara. E ali alguns detalhes, né? As esporas de eucalipto, as mãos francesas, a amarração, elas estão amarradas até lá em cima. Teve, inclusive, nessa amarração, uma foi decapitada no carnaval. Isso acontece. E aqui na entrada tem o pau também. Alguém passou, ali não foi carnaval, ali foi alguém passou e meteu um facãozão assim, né? Impressionante, deu um vento, ela quebrou assim com uma altura, está lá, é a primeira planta que vai decapitar, mas ela rebrotou, está tudo certo. Mas alguém desavisado, né? Pegou e meteu um facão, uma machadinha ali. É uma nova, uma planta que tem já 10 anos, né? E o cara sem pensar. Próximo, estamos chegando quase no final, foi mais uma revisão mais rápida, né? A manutenção periódica. Terminou de plantar, pegou aqueles 2 primeiros meses, a planta pegou, está bonita, não precisa mais molhar, só em excesso, só em época, às vezes, muita seca. No inverno, quase não precisa, né? Nós temos serração da noiva, aquela coisa. Normalmente, ali de maio até setembro, dificilmente precisa molhar alguma planta, né? Nós temos então alguns cuidados, a regra que a gente citou, né? Mas não quer dizer que plantas adultas não precisam molhar, tá? Nem nós tivemos no passado, tivemos seca forte. Agora nós também passamos por uma seca, se a planta for recém-replantada, daí molhar. A limpeza da coroa e a aeração do solo, então ali a gente viu a foto com os troncos de eucalipto, né? Então é esse local que eu tenho que limpar, tirar as plantas invasoras que vão estar concorrendo com a planta que está absorvendo essa tudo de água. Então serve deixar limpo, colocar cobertura de solo, grama cortada, já compostada, folhas secas, eu posso botar ali em cima, né? Porque toda essa matéria orgânica de composição atrai mais insetos, vida de solo, micro-organismos, bióticos e tudo mais. Adubação periódica. Muita gente diz que não precisa. Não precisa. A planta na natureza não é adubada. A planta na natureza recebe as sujidades, as folhas, os galhos, os restos de animais mortos, cocô de passarinho, e aí vai. Ela recebe, ela é adubada sim. É um sim. E no nosso jardim, na calçada, nos parques, passa soprador, passa vassoura, para deixar bonito, e a gente esquece de repor o deles. Então, muitas plantas em áreas são assim.
péssimo estado, Pois é. porque não é feita essa compensação de disponibilidade de nutrição, e com isso a microbiota do solo cai drasticamente. Tá? Então a gente estima aí que plantas não bem manejadas, a população desse microorganismo cai para 10, 12%. Imagina, quase 90% do que ela deveria, ela não tem o que ela precisa. Podas, a gente falou rapidinho também, né? Formação é quando está se formando o tamanho da muda. Então a gente espera até 1,80 m, 2 metros, para daí podar, para ela bifurcar, para ela ficar acima do passeio, né? Tem podas de formação que faz com que elas fiquem torcidas, troncos duplos, tem um monte de maneiras de fazer, né? De formas que se procuram. Tem uma vez, um tempo atrás, apareceu uma foto na internet que o cara podou um humus, uma planta japonesa, tem muda também. Como ela é muito trabalhada, ela dá de trabalhar o tronco, ela é que nem o chorão, né? Qual é o nome disso? Se faz artesanato, cadeira, vire, né? O cara esculpiu a planta como uma cadeira. Não sei se alguém viu isso, impressionante. Ele conseguiu pegar e podou ela com uns 40 centímetros, deu 8, 9 galhos, ele começou a conduzir e fez o encosto da cadeira com 2 apoios de braço, assim, tudo numa planta, impressionante. Uma sacanagem talvez, né? Mas é interessante como uma planta se adapta. Muita gente me pergunta, bonsai, faz bem, faz mal, é uma cultura ou não é? Olha, eu diria assim, então o cachorro, né? O cachorro também é uma espécie que foi selecionada, se adaptou. Hoje até tem cachorro que manda no dono, né? Muito. Quer dizer, faz mal também, eu acho que não. E o bonsai é a mesma coisa, se tu cuidar bem, é uma baita de uma terapia, é muito legal. Eu não tenho essa paciência, né? Prefiro planta mais da natureza, né? Mas eu admiro, eu acho maravilhoso. Falamos já de poda quadrástica, sempre evitar que se faça. Aqui alguns cuidados, né? Ali, ó, poda, galhos em excesso. Isso talvez é muito importante lembrar. As copas de árvore, elas rebrotam, como eu falei das laranjeiras, né? Tirar o excesso, porque o sol tem que entrar dentro da copa d'água. Ela tem que entrar. Na natureza, a planta ela vai fechando, e daqui a pouco ela começa a cortar galhos. Quebra galho no meio do mato, mas depois continua caindo galho. E é isso, esse processo natural que a planta tem de garantir essa circulação de ar e sol na copa. E isso nas áreas urbanas, nas árvores urbanas é complicado se tu não mexer, porque esse galho pode pegar alguém, pode pegar um ar, um vento, alguma coisa, então tu tem que se prevenir, né? Ou na tua casa também. Então se recomenda a poda de excessos, né? Ali é o plantio, então a couve-ameira, a irrigação, nós estamos olhando, dizendo que o estruturamento só com uma vara, com uma luna, por causa de custo, às vezes também tem que fazer, não adianta, né? Vai com aquele trabalho que a gente tem. E aqui a questão do revolvimento da área de coroa, né? Falando do composto ainda, né? Existem diversos materiais que a gente pode colocar aqui. O mais simples, o mais ecológico, o mais adequado, o mais barato, é o composto que faz espaço. Primeira coisa. Mas em praças públicas, em ambientes, né, urbanos, precisa muito volume e a prefeitura não tem o centro de compostagem, ele vai ter que procurar alternativas. Aí tu coloca estercos, tu coloca maravalha, tu coloca cavaco, tu coloca o que tu quiser, desde que seja orgânico para promover essa proteção do sol, para não secando o mato, para deixar isso também úmido. Uma curiosidade muito interessante, muita gente coloca cepilho, até cavaco, aqueles chips, né, de madeira para madeira, nessas áreas de cobertura de sol. A gente tem que lembrar, como eu falei no início, madeira, a forma da madeira é C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Não tem outro nutriente dentro. A madeira, o tronco da faz um chips ou a serragem. Ou seja, eu não estou adicionando nenhum nutriente ao solo. Eu só estou cobrindo o solo para não nascer essas sementes, para que o sol, a chuva, ela brota e eu vou ter esse espaço e colocar com isso. Eu só estou cobrindo com isso. Se eu tenho esse material novo e não fermentado, para ele decompor, ele vai puxar nutrientes do solo. Ele vai acidificar, o processo da fermentação. Ele busca nutrientes, ele vai buscar hidrogênio, fósforo, potássio, carbono, enxofre, o cobre, e aí ele vai puxar da onde
sol já não vem, e ele vai encontrar, pode ter certeza, os micro-organismos vão fazer isso, eles vão trazer, mas em vez de dar para a árvore, eles vão dar para decompor o composto. Nesse processo, é o processo de acidificação que a gente falou, em 3,6, pega ácido muito ácido, e acaba destruindo toda a microvida do solo. Né? E isso leva depois meses para retornar. Por isso que é muito importante quando se fazer isso, por isso que usa casca de pinos, a casca de pinos não acontece, então aqui muito nutriente, né? Ou composto orgânico, resíduos de folhas, galhos, cabos, ali tem nutriente. A casca da árvore, folhas, frutos, isso tem nutriente. Madeira não tem nutriente. Grama, a grama também não tem nutriente, tem muito pouco nutriente. E tem muita água, né? A grama verde tem muita água. 96% é água, a grama verde do nosso. Então nunca deixa aqui para fermentar, faz uma fermentação de 2, 3 semanas no lugar, quando ela apagar, a gente chama, ela esfria de novo, e o cheiro deixa de ser aquele bolor, né? Aí faz colocar sem problema. Tá? Tem mais um? Bom, então só revisando, né? Uma revisão assim, mas o que a gente viu. Cuidados que precisam ser tomados, né, durante o plantio, cuidado com a árvore, né? A altura do polo da planta, lembra que a gente lembra que no nosso clima ele deve levantar um pouco para andar em cima do morrotinho, né? Uma lei do solo. Tirar a embalagem, também, o tamanho adequado da cova, quando tiver o solo maior a cova, mais profundo também. Desenrolar, cortar as raízes renoveladas, quando tu compra uma muda muito velha, né? 2, 3, 5, 10 anos no viveiro, ela fica dentro daquele pacote, ela fica fazendo isso. Se eu plantar assim, a possibilidade dessa raiz sair e começar a engrossar, ela se estrangula e a planta toma. Então é muito importante na hora da compra da muda, ver se ela não é muito velha, naquele programa, ou quando ela é, tentar cortar e desanovelar isso. Isso se faz no inverno, não se faz no verão, porque no inverno ela está túrgida, ela está cheia, tem uma mangueira com muita pressão de água e não consegue dobrar, com pouca pressão de dobra. Então no inverno não consegue dobrar raízes e desanovelar. No verão não consegue. Eu ouvi falar, e ele falou que se fizer uma forma redonda, a raiz ela faz dessa mesma forma, ela fica secando e não se faz. Eu comentei isso desde o início, né? Se o teu solo for muito ruim, muito compacto, tu faz uma cova pequena, depois de 4, 5 anos tu vai ver que a planta vai estar assim. Então, dos solos muito fortes, aqui o que eu faço? Eu pego a ponta da picareta e faço umas covas nas paredes, no fundo, uma alavanca, para criar esses caminhos, que chama dica de caminhos, né? Para as raízes poderem entrar. Independente se for quadrado ou não. Independe. Tá? Mas depende muito do solo. Se o solo é bom, não precisa se preocupar. A questão da drenagem, isso é muito importante. No nosso clima, tem muita gente. Eu, na minha casa, se eu faço um buraco para plantar uma muda, eu deixo ele aberto, chove, aí fica 3, 4 semanas sem chuva, chegou ela tem água, porque ela não puxa, ela só evapora. Né? Então, toda vez que eu faço aquela cova e eu vou remover e tornar esse solo poroso, ele vai estar apto para receber mais água. E como o solo vizinho é impermeável, essa água não vai embora. Então, naqueles períodos de chuvas constantes que a gente tem, né? E agora, já tem 3, 4 meses de chuva, essa água vai entrar e vai alagar, ela vai afogar essa planta, entendeu? E se a planta está na fase inicial das raízes novas, elas apodrecem todas. E depois ela vai tentar brotar de novo, ela vai morrer. Por isso que é tão importante aquela lei, a gente levantar e fazer aquele morotinho e plantar tudo aqui em cima. Existe um conceito que a gente chama capacidade de campo. O solo tem uma capacidade de absorver umidade e depois o espaço aéreo dentro do solo, do ar, é ocupado por água e afoga a planta. Ela perde, ela tira o ar. Né? Então, quando eu tenho esse morotinho, o excesso de água, porque a velocidade de infiltração até a capacidade de campo, digamos, 20% de umidade, a velocidade é x. Quando ela chega nesse ponto de capacidade de campo, a velocidade cai para 10%. Ou seja, 90% da água iria escoar. Né? Então, se eu tenho esse desnível, a água vai escoar e vai embora. Né? Então, esse morotinho ele tem que ser sempre maior do que a minha cova. Se eu fizer o tamanho da minha cova, a água vai voltar aqui de novo e vai entrar na cova de novo. Então, eu tenho que
pegar, botar uns 20, 30 centímetros, além do tamanho da cova, e eu faço um trabalho diferente, né? Eu jogo essa água para longe da cova. Porque a água de rega vai entrar, porque a água do solo puxa a planta. Ele vai buscar essa água, até a capacidade de cova. E depois é o alagamento. Então, essa é uma grande vantagem de plantar em cima da lei, em cima do corrente. Né? Quando a gente não faz, isso acontece muito, né? Tem pessoa que me procurou aqui no intervalo dizendo que tem um monte de frutíferas, não cresce, não vai, né? Tem solos impermeáveis, e é isso. Né? Tem solos tóxicos também, tem muito alumínio e tudo mais, futuramente a gente já falou, né, que é estabilização, quer dizer, fazer a compensação da planta está sem raiz ainda, até ela poder chegar na raiz e se ancorar, a gente tem que fazer isso futuramente. Manter a área da coroa semi-líquida utilizando as invasoras, que elas vão absorver os nutrientes e a água, né, e concorrer com a vida nova, né? Coloca ali a estrutura dos resíduos orgânicos, a área da coroa, a gente pode falar também, né? Adubação periódica, né? Ter compostos duplos, composto fluido, sempre pensando não sobre a planta, nos micro-organismos que a gente tem pensado nesse momento, nessa situação. A regra deve ser cuidado, principalmente nas 3 a 6 primeiras semanas. Na formação daquela trabalho de poda, garantir que os ramos sejam equitativamente distribuídos na copa, para ficar equilibrado. Não adianta botar 3, 4 ramos para um lado e um para o outro. Né? A planta começa. Então, isso a gente consegue fazer com o tutoramento também. Eu uso bambus, a gente amarra o bambu no tronco, no galho, baixa ele, puxa para lá, mata. Isso se faz no início quando é o galho fino, no galho grosso não mais. Né? E a gente tem que lembrar árvores adultas, né? Quando ela envelhece, ela começa a chegar no clímax, ela não cresce mais, ela estabiliza. Né? Então, aqui nem nós, chegamos na aposentadoria, a gente estabiliza. Alguns continuam crescendo, mas quando a comida é boa, é complicado. Mas vai para mim, quando uma árvore envelhece, ela deixa de ter aquela capacidade regenerativa, ela diminui o vigor. Só que tem árvores que a gente tem que lembrar, a árvore mais velha do mundo, estima-se hoje 9.600 anos, viva, pinheiro norueguês. Ou seja, as árvores têm uma longevidade totalmente diferente da nossa. Né? A gente sabe que nós temos araucárias de 2.000 anos no Brasil. Hoje, as mais velhas têm 500, 600 anos, mas nós temos jequitibás com 2.000 anos. Né? A idade de Cristo, a época de Cristo. É impressionante a longevidade. Então, as plantas descobriram a forma da juventude. Nós ainda estamos descobrindo. E são células que estão vivas mais de 2.000 anos. Ou naquela árvore, 9.600 anos. É impressionante. Mas as árvores, elas têm uma menor capacidade de regeneração. A gente tem que lembrar que no centro urbano, essa árvore, querendo ou não, tu pode fazer o que quiser, ela está no ambiente distante. Ela não está na floresta, ela não tem, a gente chama de efeito de companheirismo com outras espécies vizinhas da mesma espécie, ou espécies que contribuem positivamente com ela. Ela está normalmente isolada e recebendo uma pressão externa, um estresse muito grande. E quando ela chega no ápice, ela diminui esse vigor e começa a aparecer muito problemas. E isso acontece, normalmente, eu diria, 95% dos casos, essas árvores que caem em trovoadas, em vendavais, em alguma coisa, é a árvore velha. A árvore nova não faz isso. Desde os anos 87, 88, se não me engano, na Alemanha, que é um país um pouco mais desenvolvido na área da arborização, eles têm projetos de arborização com mais de 300 anos de idade. Eles têm hoje o hábito de, a planta chegou há 30 anos na cidade, eles trocam. E lá eles crescem muito mais devagar. Claro, eles têm equipamento, tem dinheiro, tem gente que fazem isso, arrancam um dia inteiro, a rua inteira, no dia está tudo plantado de novo. Mas eles têm tudo isso de forma planejada. Isso é muito interessante. Tem árvores, por exemplo, o carvalho não. O carvalho ele vai chegar a 100, 150 anos, ele vinha para lá, o flávio também não dá mais tempo. Né? Mas tem muitas árvores que custam anos
conectado dentro do planejamento urbano. Então, isso é uma das coisas que lá na frente da outra também a gente se propõe a contribuir no planejamento urbano da organização, mas a gente precisa viver uma vontade política, um espaço, né, para a gente poder contribuir e começar a resolver essas coisas. Como eu sempre disse, a gente está aqui para contribuir, não sou dono da verdade, né? A gente está à disposição de todo mundo, né? Agora também da Casa da Amizade. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Né? Obrigado. Gente, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que apresentar. Esse é o meu roteiro. E ficou meio assim bagunçado, mas eu acho que deu de pensar algumas coisas. É muito importante também. Eu não poderia falar, tem um monte de imagens, vou passar rapidamente. E tem umas coisas interessantes, é verdade. É que a gente não consigo, tá? Só tenho 2 horas. Aqui tem algumas coisas interessantes. Isso aqui foi feito, não sei se foi no primeiro ou no segundo, foi o primeiro curso de capacitação que eu fiz esse desenho. Eu não jogo fora, porque é uma obra de arte, não sei quem sabe um dia. Mas é interessante, aqui a gente tem de novo o conceito do colo da planta, feijãozinho, né? A raiz. Isso é interessante, esse desenho ele tem o objetivo de mostrar uma coisa muito importante. Existe uma proporção direta entre o sistema radicular e o caule. Né? Quando o caule começa a bifurcar, aqui começa a bifurcar, começa a criar galho, bifurca mais, e assim vai. Né? Normalmente, numa poda, quando eu podo um galho aqui muito grande, a raiz proporcional morre. E vice-versa também. Por isso, no bonsai, tem antes que faz a poda aérea e tem antes que faz a poda radicular. Poda a raiz, morre o galho. Poda o galho, morre a raiz. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, muito importante na harmonização urbana, o SAMAI não tem ninguém, né? O SAMAI, ele é obrigado a abrir aquelas balas para botar tubulação, a celeste, que às vezes para entrada de força, aquela coisa. Eles vão cortar a raiz. Né? Eles vão pegar e cortar essa raiz aqui, ó. Ela perde toda a sustentação. Se eu não fizer uma compensação, tutoramento, essa vai fazer o que no primeiro jeito? Toma pau. Sempre do lado oposto da velocidade. Ou seja, ou eu cuido na hora de cavar, hoje existem sistemas, existem os mísseis que eles chamam, eles põem um cavaco no meio e só faz um buraco aqui e uma faca aqui em cima. Né? Então, tem formas de evitar isso. E às vezes tem árvores aí de 30, 40 anos, o SAMAI vai lá, corta, não faz nada, e claro, morreu. Né? Porque essa abertura que foi feita lá embaixo não é tratada. Né? Às vezes eles lascam, inclusive com a rádio escavadeira, arrebenta tudo. Né? Isso também é interessante, acho que eu tenho um desenho mais adiante. Vamos ver aqui. É interessante também, sobre fora, rapidamente, alguns desenhos. Né? A formação ideal, quer dizer, uma proporcionalidade igual, claro, aqui o pessoal 2 planos, né? Mas na verdade é 360 graus isso, né? Então, alguns ramos, o que eu faço? Eu tenho que despontar eles, para eles arrebentar, porque se eu tenho um ramo muito comprido, ele é um ramo mais mole, daí ele brota lá na frente e ele vai produzir aquele galho, dá peso e ele quebra. Agora, a partir da vez que eu tenho uma bifurcação, ele enrijece. Ali que tem a bifurcação é aqui, não é no ramo. O ramo ele é flexível. Agora, quando tem a bifurcação, isso fica quase como ferro. Tem umas plantas que é impressionante, a dureza quase não consegue cortar isso. Então eu tenho que estar sempre eliminando galhos cruzos na copa, né? Galhos pequenos, a gente tira o excesso que vem para dentro, né? Para deixar a copa mais aberta possível. E tem de novo, né? Um galho torto, né? Demais. A questão da fotossíntese que a gente viu no desenhozinho, né? A água entra, ela vai